Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Carta de Judas, versículo 1. Passei por alguns livros da Bíblia, fiz alguns comentários acerca deles. No Antigo Testamento, Eclesiastes, Provérbios e Esther. E no Novo Testamento, o Evangelho de João e agora a Carta de Judas. Judas, aqui nós observamos 3 figuras com este mesmo nome. Nos Evangelhos nós vemos 2 Judas sendo citados. Na verdade, 3 Judas sendo citados, inclusive este daqui. Mas este, o menos citado, é claro. Pois os outros 2 Judas eram os apóstolos de Jesus, que era Judas Iscariotes e Judas Tadeu. Este que escreve a carta, este Judas, é irmão de Jesus, tanto que ele se identifica nessa carta, já nesse primeiro versículo, dizendo ser irmão de Tiago. Tiago era irmão de Jesus. Os evangelistas Mateus e Marcos, eles escrevem sobre os irmãos e também sobre as irmãs de Jesus. É pouco mencionado isso, mas eles fazem essa menção. Os irmãos de Jesus, como eles mesmos vão citar, é José, Judas, Tiago e Simão. São esses os 4 irmãos de Jesus, que no caso vem ser meio-irmão de Jesus. Pois bem, esse é o Judas dessa carta. Ele, até a morte e ressurreição de Jesus, ele não reconhecia Jesus sendo o Messias, sendo Deus. Os irmãos não acreditavam que ali Jesus fosse realmente o Messias tão esperado, tão aguardado, né? E eles só vêm se converter após a morte e ressurreição de Jesus. Só ali eles reconhecem. E Judas, nessa carta, ele vai expressar essa conversão, essa vida em Deus de uma maneira muito profunda, apesar de uma carta tão pequena e certamente um dos menores escritos da Bíblia. Nós observamos isso. É o penúltimo escrito da Bíblia, o último é Apocalipse. Essa carta de Judas, ela vem logo depois da primeira, segunda e terceira carta de João. Ela é uma carta universal, uma carta geral. O que seria isso? Uma carta direcionada a todos os cristãos de seu tempo e se estendendo a todos os que viriam em seguida, como nós hoje. Não era uma carta como de Paulo, ao qual Paulo escreveu, por exemplo, alguma igreja específica, a igreja de Éfeso, ou como um indivíduo específico, como por exemplo a Timóteo, não. Judas, ele escreve a todos. É uma carta geral, por isso uma carta universal. E nesse primeiro versículo nós observamos Judas se identificando e se apresentando como servo de Jesus, como escravo dele, se identificando como sendo irmão de Tiago e direcionando essa carta a todos os são chamados, todos os que são eleitos, são escolhidos por Deus. Pois bem, aqui iniciamos esta carta para a nossa edificação. Tenho lido e tenho refletido sobre ela esses dias. E a partir daqui, estarei fazendo breves comentários acerca dela, dos 25 versículos. Este é o primeiro de 25 vídeos que farei acerca da carta de Judas. Aprenderemos juntos com esse servo de Deus, pois assim como ele, servo,
nós também somos servos.